Que bom que você está aqui, que bom contar para vocês. Nós, anteontem, né? Foi anteontem, é que passou tão rápido. Nós estivemos numa igreja irmã, a igreja parceira, a igreja do pastor Pablo. O pastor Pablo é um amigo, um pastor assim que a gente caminha junto aí há mais de 20 anos. Eu fiquei muito feliz, né? Estive ministrando lá, uma noite festiva. Eles mudaram o local da igreja, foram para um lugar melhor, um lugar muito bom. E a gente estava lembrando, né, nesses anos todos, o que Deus fez, né? O que Deus fez. Eu lembro, o primeiro lugar, quando começou, para vocês terem uma ideia, o primeiro salão onde começou a igreja era o tamanho desse altar aqui, ó, desse tamanho aqui mais ou menos, tá? Né? O palco que eles têm lá hoje, o altar que eles têm lá hoje é maior do que a igreja quando eles, bem maior do que a igreja quando eles começaram. E é tão bonito quando a gente vê Deus fazendo, a gente vê Deus operando, né? Deus tem feito tantas coisas, e junto de tudo isso, Deus deu uma bênção para eles, a gente ficou muito feliz, né? A pastora Linciane está grávida, esperando agora mais um bebezinho, que é uma bebezinha. Ele tem dois meninos, e agora está vindo uma menininha, e a gente ficou muito feliz, né? Muito feliz com eles. Eu quero contar isso para vocês, porque isso é um testemunho, amados, da bondade do Senhor, né? Da bondade do Senhor. Eu lembro quando eu praticamente adotei o Pablo, embora ele não é muito mais novo do que eu, ele deve estar, o Pablo acho que está com uns 40, não é? Mas assim, lá atrás, imagina isso, há 20 e tantos anos atrás, então dava uma diferença boa. Ele era um menino, e eu praticamente aí adotei ele, levava ele para tudo que é lado, não é? E sempre ali, e é tão bonito de ver como Deus opera, como Deus faz. Hoje, ver ele assim, vivendo um tempo tão precioso lá, um tempo tão lindo como igreja. Então isso é um testemunho para a glória do Senhor. Aquilo que Deus fez, Deus está fazendo, e Deus vai fazer. Creia, viu? A boa obra que Deus começou na minha, na sua, nas nossas vidas, Ele é fiel para completá-la. Ele vai completar essa obra para a glória do nome dEle. Amém, povo de Deus? Deus é bom? Amém, glória a Deus. Pegue a sua Bíblia comigo aí, abra no livro dos Salmos, Salmos de número 50. Eu quero ler com vocês o verso 1 e o verso 2 aí, do livro de Salmos. E esse texto, ele vai ser a base de algumas coisas que eu quero compartilhar. Eu brinquei com o Rodrigo, na hora que o Rodrigo foi sentar, eu falei assim: olha, a próxima vez que você for trazer a palavra no Momento Fé e Finanças, conversa comigo, para não pegar a minha mensagem e pregar ela antes de mim, porque fica chato, né? Porque eu vou falar sobre realmente buscar de Deus a excelência nas nossas vidas, em tudo aquilo que a gente faz. Obviamente que a tônica do que eu vou falar é para que o nome do Senhor seja glorificado, para que como igreja, já vou ler o texto aqui, ele vai mostrar isso, né? Para que como igreja nós sejamos um povo de excelência, e isso glorifique a Deus. Deus seja louvado através disso. Lógico, isso traz resultados na nossa vida? Traz. Você é bem sucedido, você avança, você prospera, obviamente. Mas, acima de tudo, isso glorifica a Deus. Deus é exaltado. E o motivo, querido, a razão, a causa pela qual eu e você existimos, somos, fazemos o que fazemos, é para que Deus seja glorificado. É que o nome dele seja glorificado, não é? Sempre a perspectiva deve ser essa, tá? Eu vou ter um lucro com isso, eu vou ganhar, eu vou melhorar, joia. Mas e Deus? Deus está sendo louvado? Deus está sendo engrandecido naquilo que você faz, naquilo que você trabalha, tudo, as obras das tuas mãos, Deus está sendo louvado? Então, o propósito está se cumprindo. O motivo, a razão pela qual eu e você somos, existimos, é para a glória do Senhor, amém? Então eu quero ler com vocês, pega aí o Santo Livro. Interessante, eu sempre leio na versão da tradução, que é a Nova Versão Internacional, não é? Sempre leio. Hoje eu vou ler na outra versão, que é a ARA. A gente fala ARA, que é a Revista e Atualizada, porque ela tem mais a ver com o que eu quero falar. Eu quero destacar uma palavrinha aqui, mas não tem problema, você pode ler aí na Nova Versão Internacional, que é a versão que a gente usa aqui como igreja, tá bom? Diz o texto sagrado na versão, né, da tradução que não é a Bíblia que eu uso comumente, que é a Revista e Atualizada. Diz assim, olha: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, desde o levante até o poente. Algumas versões vão dizer desde o nascente ao poente, não é? Presta atenção, verso 2, que eu quero destacar aqui. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vou falar de novo o verso 2. Desde Sião,
excelência de formosura, resplandece Deus. Amém? Glória a Deus, você já vai entender. Fecha o teu olhinho um segundinho. Espírito Santo, ilumina as nossas mentes, os nossos corações. Ah, Senhor, que o Senhor possa falar conosco. Fala mesmo. Ensina-nos os teus caminhos e nós vamos andar na tua luz. Senhor, que em nome de Jesus, cada pessoa, homem, mulher, todo mundo, ó Pai, jovem, qualquer um que chegou aqui, ó Deus, não vai sair daqui do jeito que chegou no poder do nome de Jesus. Eu sei que o Senhor já está agindo, o Senhor já está operando na vida dessa pessoa. E, ó Deus, ela vai sair daqui liberta, curada, restaurada, abençoada, para a glória do teu santo nome. Mas agora, Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Fala com a gente, nos orienta, nos dirige, Senhor. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a tua palavra, Senhor. Então, traz luz, ilumina, Senhor. Usa a minha vida, a instrumentalidade humana, mas, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa marcar os corações e mentes aqui neste dia, nesta manhã, no nome de Jesus, Pai. Toda oposição já caiu por terra, todos os inimigos de Deus já caíram por terra, no nome de Jesus, ó Pai, para a glória e louvor do Deus que é trino, o Deus que é uno, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Você crê, recebe e concorda? Diz? Amém. Queridos, sabe, Deus, Ele tem um propósito maior na minha, na sua vida, que muitas vezes a gente se confunde. Eu até falei isso aqui domingo passado, que aquela máxima, que é um jargão de crente, né? Os crentes têm a mania de dizer assim: olha, Deus tem um grande plano na sua vida. Quem já ouviu essa máxima? Joia, não está errado, não é? Não está errado. Deus tem um plano mesmo na vida de cada um, e lógico que o plano de Deus, ele é grande, mas muitas vezes as pessoas, por perspectiva, presta atenção, entenda isso aqui, por elas não entenderem o que isso tem a ver com Deus, com a glória de Deus, não tem a ver comigo e com você, não tem a ver. A pessoa muitas vezes ela tem um senso, né, de valorização, mas para si mesma ela fala assim: nossa, eu sou demais, olha, Deus tem um grande propósito na minha vida, e ela tem ali um entendimento equivocado. Ela não entende que isso tem a ver com Deus, porque tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo tem a ver com o Senhor. Olha, se de tudo que eu falar aqui nessa manhã, você sair daqui entendendo isso já vai bastar. Querido, tudo é sobre Jesus, tudo tem a ver com ele, tudo tem a ver com ele. E a tua vida, aquilo que você vai viver, os trajetos, as jornadas que você vai passar, tudo isso tem um propósito para a glória de Deus. É para que o nome de Deus seja glorificado. Muita gente, infelizmente, acaba não entendendo isso, e como eu falei, acaba tendo um senso de autovalorização. E entenda quando eu digo isso, você tem que ter uma boa autoestima, sim. Você tem que olhar para você tem que se amar, você tem que acreditar no seu potencial, lógico que sim, mas existe muitas vezes uma distorção em relação a isso, né? Quando nós perdemos a verdadeira perspectiva, precisamos ver isso através da lente do Senhor, através de Cristo. Quando nós olhamos através da lente de Cristo, ou seja, eu tenho valor por quê? Porque Jesus me ama. Eu tenho valor por quê? Porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho valor, eu tenho um propósito, porque Deus me criou com um propósito. Eu estou nesse mundo para cumprir um propósito de Deus. É por isso que eu estou aqui. Então, as coisas mudam, tem a ver com Ele. Tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Então, partindo dessa premissa, eu preciso dizer para você, vamos lá, fala o Senhor, o poderoso Deus, fala o poderoso Senhor Deus, e Ele faz algo a partir, desde o começo, diz, olha, desde o começo, desde o levante até o poente, mas eu quero destacar aqui quando ele fala assim, olha, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus, a partir de Sião. Sião tem a ver, obviamente, vocês sabem, tem a ver com o Monte Sião, fica lá, né, em Israel, Jerusalém, esse lugar que Deus escolheu, não é? A Sião é um arquétipo do que a igreja é, do que a igreja tem que ser, melhor dizendo. É aquilo que nós devemos ser, a representante de Deus. Deus escolheu o povo de Israel para que fossem os seus representantes na terra. Infelizmente, eles se perderam em si mesmos. Presta atenção, onde foi que eles se perderam? Em si mesmo.
Eu quero dar uma palavra de advertência para você que está aqui nessa manhã. Cuidado para você não se perder em você mesmo. Cuidado, olha na minha direção. Cuidado para você não se perder em você mesmo. A gente começa a olhar demais para nós. A gente começa a pensar que o eu tem que sair de cena, meu irmão. Lógico que todo mundo gosta de ser apreciado, todo mundo gosta de elogio, todo mundo gosta de se sentir valorizado, verdade ou não? Lógico que sim, mas cuidado para o ego muitas vezes, o eu, né? Esse ego, ele não assumir um lugar que só pode ser ocupado por uma única pessoa, e essa pessoa é Jesus, é Ele. O trono que nós fazemos é para Ele, é um trono de louvores para Jesus. Para Jesus. Mas eu não estão me reconhecendo. Estão reconhecendo Jesus? Jesus está sendo reconhecido? Então dá glória a Deus. Dá glória. Mas não olharam para mim, não me viram. Jesus foi visto? Jesus foi olhado? Jesus foi glorificado através de alguma coisa? Então dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Só que infelizmente, a natureza humana não quer isso. A natureza caída, essa natureza que não foi regenerada, essa natureza que está aqui dentro de mim, está dentro de você, está dentro de todos nós. Talvez seja por isso que nós temos uma crise instalada hoje na igreja. Porque nós temos pessoas que elas não provaram, não viveram um verdadeiro um novo nascimento, uma regeneração, uma mudança. Elas não têm vivido na nova natureza, ou mesmo aquelas que provaram, infelizmente, como diz lá em Gálatas capítulo 5, elas não estão alimentando o espírito, mas elas estão andando na carne. E quando você anda na carne, meu irmão, quando eu ando na carne, nós satisfazemos os desejos da carne. A carne, presta atenção, ela quer autogratificação. A carne, ela quer ser reconhecida. A carne ela ama os holofotes, ela quer a todo custo, preste atenção, a todo custo, ela quer ser vista, ela quer ser reconhecida. Mas, quando eu e você entendemos o plano de Deus, quando Deus chamou o povo de Israel, Deus queria trazer glória para o nome dele, que os povos da terra conhecessem a Deus a partir do seu povo Israel. Só que eles se perderam em si mesmo. Vou lembrar de novo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Cuidado para você não se perder em você mesmo. Cuidado para você não se perder em si mesmo. Infelizmente, o povo de Israel se perdeu, mas Deus não foi pego de surpresa. Deus não sabia que isso ia acontecer. Deus sabia, Deus já tinha provido um plano. Deus já tinha provido. E por meio da sua igreja, Deus traria glória ao nome dele a todas as nações da terra. É por meio da igreja. E hoje Deus tem trabalhado através da sua igreja. A igreja, preste atenção, e já vou colocar as coisas nos seus devidos lugares. A igreja é o agente de Deus nesse mundo. A igreja é a esperança para esse mundo. A igreja é a esperança, é por meio da igreja. A igreja foi chamada para ser a agente de Deus nessa terra. Ela tem esse lugar, ela ocupa esse lugar, essa função. Ela ocupa. Só que, aí chega onde eu quero chegar. Quando essa igreja, ela não cumpre a sua missão de acordo com aquilo que Deus planejou, quando essa igreja, ela é relapsa, quando essa igreja, infelizmente, ela é indiferente, quando essa igreja, ela não assume o seu lugar, isso acaba comprometendo a glória de Deus. No final, Deus vai ser glorificado? Deus vai ser glorificado. No final, o propósito de Deus vai se cumprir? Vai se cumprir. Mas o que eu quero que você entenda nessa manhã é que eu e você sofremos a perda. Eu e você sofremos o dano. Meu irmão, você é livre para escolher o que você quiser. Você não quer vir no culto? Não precisa vir no culto. Alguém vai lá na sua casa te pegar pela orelha para te trazer para cá? A não ser a mãe da criança lá de 2, 3 anos, né, que junta a criança e traz arrastado. Fora isso aí, alguém vai lá na sua casa forçar você a estar aqui? Sim ou não? Sim ou não? Bom, porque eu já estava ficando assustado, a cara de vocês olhando para mim. Eu falei, será que alguém está fazendo alguma coisa aí que eu não estou sabendo? Ninguém vai forçar você. Né? Alguém fica, sabe, com uma pressão ali sobre você, aquela coisa opressiva, que você precisa, por exemplo, você precisa doar recursos aqui na igreja. Algum dia alguém fez isso com você? Você precisa dar dinheiro aqui na igreja, você precisa ajudar, você precisa isso. Alguém já fez isso com você aqui? Eu acredito que não. Ninguém, pelo menos assim, ninguém está autorizado a fazer isso.
Ninguém é autorizado a fazer esse tipo de coisa. Pelo contrário, né? Você contribui por quê? Porque você entende, né? E eu poderia dizer tantas coisas aqui sobre isso, sabe? Quando eu não entendo o propósito de Deus, quando eu não entendo os planos de Deus, e aí eu não quero viver, eu tenho a liberdade? Eu tenho, mas eu preciso entender o seguinte: quem perde sou eu, é você. Sou eu, é você, somos nós que perdemos. Nós deixamos de viver uma vida que é uma vida extraordinária, deixamos de viver uma vida de excelência e deixamos de viver uma vida que glorifica a Deus. No final, nós não estamos trazendo glória para o nome do Senhor, embora Deus vai ser glorificado, lógico que vai. Deus vai ser exaltado, comigo ou, como eu brinco, semigo, comigo ou semigo. Deus vai continuar sendo Deus, Ele vai continuar com você ou sem você, querido. Tem gente que tem, às vezes, uma atitude assim de, eu brinco, né? São os bicudinhos gospel. Quem já ouviu falar do bicudinho gospel? Né? Fica bicudo. Não, porque Deus não fez o que eu queria. Não. É porque eu não estou sendo valorizado como eu queria. Aí fica bicudo, fica chateadinho gospel, bicudinho gospel. Quem está perdendo é você. Sou eu, somos nós. Nós estamos perdendo o privilégio, e comigo, privilégio. Olha que privilégio Deus dá para mim e para você, de nos escolher, de nos chamar. Deus escolheu você, Deus chamou você, Deus colocou em você o Espírito Santo dele. Olha que privilégio maravilhoso. Amém, povo de Deus? Que coisa extraordinária. Só isso é motivo para nós vivermos sorrindo. Só isso é motivo para nós vivermos glorificando. Mas parece que não é. Parece que muitas vezes não é, né? Precisa disso e precisa de mais alguma coisa. Precisa de alguma coisa que vai trazer, por isso que eu falo, cuidado para você não se auto-sabotar. Cuidado para você não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer em você, por você e através de você. Muito cuidado, não é? A vontade de Deus era que Israel manifestasse glória ao nome dele, mas não manifestou. Mas aqui diz o seguinte: desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Eu quero te dar uma palavra, igreja. Deus quer resplandecer através da sua igreja. Deus quer brilhar através das nossas vidas. Deus quer que eu e você, que nós vivamos uma vida extraordinária, uma vida que o glorifique de uma tal maneira que as pessoas venham olhar e venham dizer: uau, que Deus é esse que fez isso. Esse aqui não era aquele, eu já vou ler um texto para vocês vão ver isso aí. Esse aqui não era aquele togó lá, aquele coitado? Como assim? Como que ele está vivendo uma vida tão extraordinária, uma vida tão relevante? Não é? E aí, o que nós vamos fazer? Olhe para mim, nós vamos dar glória a Deus. Nós vamos dizer: é Ele. Foi Jesus, é Jesus e sempre será Jesus. É Jesus, é Jesus. É Ele que tem feito, é Ele que fez, é Ele que está fazendo e é Ele que vai fazer, Ele vai cumprir. Esse é o propósito dEle, é a partir da sua igreja manifestar glória ao nome dEle. Sabe, irmão, eu tenho uma palavra de desafio para você aqui nessa manhã. Você tem vivido, você tem sido a igreja de Cristo que traz glória para o nome dEle? As pessoas olham para você e elas se sentem atraídas, elas se sentem chamadas para estar mais perto de Deus, porque elas falam assim: essa vida é uma vida diferente. Essa pessoa, ela é muito especial. Essa pessoa, ela tem algo de diferente nela. Ela tem. Só de chegar perto dela, eu já sou contagiado. Eu percebo. Eu sinto que ela tem algo diferente. Eu não sei o que é, mas eu vou descobrir. Está acontecendo isso na sua vida? Você tem sido essa igreja? Essa igreja que resplandece Deus? Essa igreja que o nome dele é glorificado, que as pessoas olham para você, olham para as suas obras e glorificam a Deus o Pai? Nós temos sido essa igreja. Batista Central, eu sei que tem convidados aqui, você é muito bem-vindo, que bom que você está aqui. Nós nos alegramos por você. Se você é de outra comunidade cristã evangélica, leva um abraço nosso lá. Somos muito felizes por você estar nos visitando aqui. É uma alegria ter você aqui conosco nessa manhã. Mas fica lá na sua igreja, sirva lá, seja uma bênção lá, em nome de Jesus. Agora, se você é alguém que está assim, meio que à deriva, não tem aí uma igreja que você tem se identificado, que você tem feito parte, que bom que você está aqui, conhece um pouco mais da gente, né? Que você possa se sentir parte desse lugar aqui, que você possa pertencer. Nós queremos que você pertença. Você que não
é de nenhuma igreja. Agora, se você quer de outra igreja, ó, que benção, glória a Deus, fica lá na igreja que Jesus plantou você, que Jesus te chamou. Amém? Então, presta atenção, essa pergunta aqui não é para outra igreja. Eu estou falando de igreja local agora, estou falando de nós. Batista Central. Nós estamos sendo uma igreja que resplandece Jesus aí fora? Nós estamos sendo? Porque igreja somos? Igreja somos? Não é essa placa, não é essa cobertura. Está certo que o lugar tem que ser legal, tem que ser atraente, tem que ser bonito, né? Tem que ter algumas características assim que as pessoas falam, nossa, que lugar bacana. Mas igreja é esse lugar, irmão? Sim ou não? Lógico que não. Lógico que não. O lugar pode ser a coisa mais linda do mundo. Agora, se entrar aqui e as pessoas, a igreja que somos, foi uma tragédia. Gente problemática, lógico, todos nós temos problemas, mas gente chata, gente, sabe, arrogante, gente indiferente, gente que não ama, gente que não perdoa, gente que é cheia de fofoca, cheio desse tipo de coisa. Imagina, pode ser o lugar mais lindo, pode estar pintado de ouro isso aqui. Vai atrair? Não vai atrair, porque o nosso propósito é resplandecermos Deus. E a minha pergunta para nós, central, nós estamos refletindo Jesus? As pessoas olham para nós e elas estão dando glória a Deus? As pessoas olham para nós e falam assim, eu posso até nem ser daquela igreja lá, eu não posso pertencer àquela igreja lá, mas aquele povo lá é diferente, aquele povo lá é legal, aquele povo lá, eles são gente séria, é gente de verdade, eles não ficam papagueando aí, uns papagaios de pirata que fala, mas não vive. Não, aquele povo lá vive aquilo que eles acreditam. Olhe bem na minha direção. Acho que algo muito importante nesse tempo que nós estamos vivendo é vivermos aquilo que acreditamos. Temos que viver, irmãos. Não adianta. Ser papagaio de pirata é a coisa mais fácil do mundo, né? Repetir, ficar papagueando aí. Não. Deus tem nos chamado para viver. Viver o seu evangelho. Vivermos para a glória dele. E a pergunta que eu faço para nós é, estamos sendo uma igreja que resplandece Deus? Eu quero te contar algo. É a vontade de Deus que nós sejamos. Sabe, irmãos, ainda que talvez hoje ainda nós não estejamos como nós queremos estar, mas nós precisamos almejar isso. É igual o Rodrigo falou para a gente, né? Devemos procurar nos desenvolver. Devemos procurar melhorar. Temos que fazer isso. Isso tem que ser algo intencional. Isso tem que ser algo que nós buscamos. Tem que ser algo que nós buscamos intencionalmente. Pegue o santo livro aí, abra comigo no livro de Daniel, capítulo 1, no verso 17. Eu vou ler na ARA também, na revista e atualizada, não é? E depois eu vou usar a NVI. Mas agora eu quero ler na revista e atualizada, capítulo 1, versículo 17 ao versículo 20. Essa história aqui é uma história muito interessante. Esses garotos, esses meninos, eram meninos, garotos, foram levados escravizados, estavam presos, escravizados para a Babilônia. Nabucodonosor os arrancou do seu seio familiar, os arrancou da sua terra natal e os levou para a Babilônia. Só que a postura desses meninos, né, o posicionamento que eles tiveram, ele faz toda a diferença. Isso trouxe glória para o nome do Senhor. Durante toda a jornada, toda a vida de Daniel na Babilônia, Daniel foi uma bênção. Daniel foi usado por Deus, ele manifestou Deus naquele lugar, ele levou vidas à presença de Deus, ao testemunho da vida dele, fez toda a diferença. É isso que eu preciso e você precisa pensar nessa manhã, se o nosso testemunho de vida está trazendo glória para o nome do Senhor. Olha o que diz o texto sagrado, a partir do capítulo 1, verso 17, diz assim, ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Nabucodonosor era o imperador, ele era o chefão do mundo nesse tempo, tá, queridos? Esses meninos entraram na presença de Nabucodonosor, presta atenção. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. No caso aqui, Ananias, Misael e Azarias, depois mudaram o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abidnego, tá bom? Por isso, passaram a assistir
diante do rei, em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Vocês leram com o Rodrigo? Vês um homem perito em suas obras. Entre os reis será posto, nunca entre a plebe. Você está vendo o cumprimento dessa palavra aqui? Você está vendo aqui o que está escrito lá em Provérbios? Né? Se cumprindo aqui? Entre os reis será posto, nunca entre a plebe. Nós estamos falando de meninos escravizados. Foram arrancados da sua terra, foram levados como escravos para a Babilônia. Só que eles tinham um diferencial. A vida desses jovens era uma vida que glorificava a Deus. Eram jovens consagrados a Deus. Se você ler todo o capítulo 1, você vai entender o nível de comprometimento dele. Não se contaminaram com os banquetes, com as iguarias do rei. Pelo contrário, eles se mantiveram puros, se mantiveram consagrados. E isso fez toda a diferença. Preste atenção. Meu irmão, você tem mantido uma vida casta, uma vida de pureza, uma vida consagrada a Deus? Você tem sido uma pessoa consagrada? Uma pessoa que busca a Deus, uma pessoa que não começa nada sem buscar a direção, a palavra que o Senhor tem para você? Você tem feito isso? Esses jovens aqui, eles eram consagrados a Deus, totalmente consagrados. Daniel, né? Misael, Ananias, e são os nomes, eu sempre lembro os nomes que foram dados. Ananias, Misael e Azarias, eles eram jovens consagrados a Deus. Eles eram jovens que caminhavam na presença de Deus. Isso fez o quê? Isso fez com que eles tivessem uma vida extraordinária, uma vida que trouxesse glória para o nome do Senhor. Ao ponto de quando eles entraram na presença de Nabucodonosor, e o rei foi inquirir eles, foi perguntar para eles, ele ficou maravilhado, falou assim: ó, nunca vi um negócio desse não. Muito mais sábios, muito mais doutos, no caso sábios, muito mais inteligentes do que os demais. Chegou ao ponto de dizer assim, no mínimo 10 vezes mais inteligente. 10 vezes mais. Sabe, queridos, eu quero estimular você a algo aqui. Você acha que isso aqui foi fruto de uma osmose? Você acha que isso aqui, o fato deles serem tão assim, excelentes, serem tão bons naquilo que eles faziam, você acha que isso aqui é fruto do quê? Você acha que foi apenas Deus chegou, jogou um pozinho de plim em cima deles, fez assim, ó, plim, e eles se transformaram? Eles viraram tudo isso? Quem acha que é isso que aconteceu? O que você entende? Você entende que houve, da parte deles, uma disposição, um esforço, sacrifício? Eles sacrificaram. Era mais fácil eles terem ido pelo caminho que todos iam? Era mais fácil comer lá das iguarias do rei. Vamos lá, já estamos aqui, está tudo perdido mesmo. Perdemos tudo, fomos arrancar de casa, fomos arrancar da nossa família, estamos aqui, somos escravos. A gente não vai fazer o quê? O que você vai fazer? Mas a Bíblia diz que eles tiveram o quê? Um posicionamento. Eles abriram mão, eles se posicionaram, não é? Eles buscaram, queridos, ser diferentes. Você tem buscado ser diferente? Aonde Deus tem colocado você, aonde Deus tem plantado a sua vida, quer seja no seu trabalho, quer seja na faculdade, na escola, quer seja na sua casa, onde quer que Deus te levar, onde Deus tem te levado, você tem sido alguém diferente? As pessoas falam assim, ó, esse aí é sério, esse aí não brinca não, esse aí, ele fala, ele cumpre, é uma pessoa de palavra, esse aí, ó, ele tem temor, ele tem um temor de Deus assim, que é diferente de todo mundo que a gente conhece. É muito diferente. Ele tem mesmo. Ele tem temor de Deus na vida dele. Ele é diferente. As pessoas têm olhado para mim, para você, e elas têm visto isso? Ou, quando você está num ambiente, você se mistura, né? A gente brinca, antigamente a gente falava crente chuchu. Quem já ouviu falar do crente chuchu? Pega o gosto de tudo. Não é pimentão, né? Pimentão passa o gosto, né? Agora o chuchu, pega o gosto. Estão falando mentira? Vou contar mentira também. Estão contando piada suja? Vou contar piada suja também, ué. Por quê? Eu estou aqui, quem está na chuva é para se molhar mesmo, então eu vou entrar. É assim? Como que tem sido? Como que você tem agido? Você tem sido
um discípulo de Jesus de fato? Alguém que as pessoas olham e falam assim, não, essa pessoa, ela é diferente. Ela é diferente. Porque foi isso que viram. Foi isso que o rei viu na vida de Daniel, na vida de Sadraque, Mesaque e de Abidnego. Eles eram diferentes. Pegue comigo aí o santo livro ainda. Pegue Atos capítulo de número 4, versículo 13. Porque senão eu fico só no Velho Testamento e você fala assim, mas isso aí foi antigamente. Não, vamos ver o que fala o Novo Testamento. Capítulo 4, Atos, capítulo 4, verso. Na verdade eu ia ler só, não vou ler só o verso 13 não, vou ler o todo, vou ler todo com você, tá? Olha lá, capítulo de número, vou ler na NVI. Sai, Arara, não está querendo me abandonar hoje. Olha lá. Enquanto Pedro falava ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram, a perto de 5.000. Oh, aleluia! Quando nós vivemos assim, querido, as coisas acontecem. Olha que coisa extraordinária. O número daqueles que creram chegaram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Presta atenção aqui. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Vocês lembram que ele tinha levantado o paralítico na porta do templo, né? Eles tinham curado o paralítico. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Agora presta atenção, eu quero destacar aqui, eu li toda a história para você entender o contexto. Eles estavam presos, foram chamados para ser interrogados. Agora é o que o versículo 13 vai dizer. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e, olha isso, era gente normal, gente comum, homens comuns e sem instrução. Mas presta atenção, aqui está a diferença. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aleluia. Ficaram admirados e reconheceram o quê? Que eles haviam estado com Jesus. Meu irmão, a minha pergunta é, as pessoas quando olham para você, elas ficam admiradas, não por causa do teu diploma. Talvez você tenha um diploma aí, tem gente aqui que tem doutorado, eu sei disso, né? Tem um mestrado, tem, né, uma pós-graduação, tem aí uma graduação que, nossa, né? Mas, na verdade, tudo isso, querido, né, eu conto aqui uma história. Um dia eu fiquei tão desencantado, uma doutora, essa tinha doutorado, não era doutora de pro forma não, né? Porque vocês sabem que a gente chama de doutor o médico, a gente chama de doutor o advogado, mas eles não têm doutorado, vocês sabem disso, né? Todo mundo sabia disso aqui? Isso é uma proforma, é para dizer, né? Hoje está todo mundo querendo ser chamado de doutor, né? Todo mundo, porque embarcou nessa aí e, joia, não tem problema nenhum, chama de doutor, né? O fisioterapeuta quer ser chamado doutor, o farmacêutico quer ser chamado doutor, só você dá uma olhada no crachazinho deles, todo mundo está usando, é doutor, 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 mas a verdade é que isso é proforma. Doutor é quem faz doutorado. E eu estava com uma doutora uma vez, não é?
E eu nutria uma admiração por ela, porque ela era veterinária, essa médica veterinária. Ela era doutora, o marido dela era doutor, os dois tinham doutorado e tal, e eu gostava de conversar com eles sobre aquela área, né, da veterinária, né, e ela entendia muito, naquela área específica, que ela fez o doutorado dela. E eu assim, nossa, e eu ficava encantado, até o dia que ela pegou, do nada, irmãos, do nada, aquela doutora. E aí começou a falar, sabe do quê? De signo. Eu dei uma olhada. Você está vendo? Quer dizer muita coisa não, meu irmão. Tem gente que tem doutorado, tem pós-doutorado, mas acredita numas bobagens. Acredita numa, né? A pessoa tem, às vezes, uma formação elevada naquela área. Outra vez, uma outra doutora, essa era doutoranda, ela estava fazendo doutorado, né? E eu olhava assim, eu falava assim, nossa, mas ela assim, é muito limitada em cerca de conhecimentos gerais, né? Mas aí eu fui entender, isso foi bom que isso me esclareceu, né? Eu fui entender, ela fazia um doutorado e ela entendia muito de um micro-organismo, ela só sabia aquilo. Ela entendia tudo daquele micro-organismo, ela estava fazendo um projeto, né, uma pesquisa, lembro o nome até hoje, do micro-organismo, eram os zoobentos. Alguém já ouviu falar de zoobento aqui? Né? Você já ouviu falar? Então, ela estava fazendo um doutorado sobre zoobento. Ela entendia tudo de zoobento, mas ela não sabia nada de nada. Fora o zoobento, ela não sabia nada de nada. Sabe, irmão, muitas vezes a gente coloca as pessoas assim, num status, né? A gente eleva elas a um lugar assim, é gente igual a gente, é gente igual a gente, amém, povo de Deus? Você entende isso? Eu gosto muito desse texto, porque fala assim, que eles eram homens comuns. Pedro e João, eles eram homens comuns, homens comuns, e nesse caso aqui, eles eram sem instrução. Naquele período lá, é diferente de hoje. Hoje é muito mais acessível, uma graduação, hoje é acessível, né? Mas eles, além de serem pessoas simples, pessoas comuns, eles eram sem instrução. Eles não tinham uma faculdade. Pedro e João não tinham uma graduação, não tinham uma pós-graduação. Joia. E o que a gente faz? Né? Então eu não posso falar de Jesus, eu não posso fazer a diferença. Será que você não pode mesmo? Será que você não pode? Porque o texto aqui diz que só de verem o jeito deles, de perceberem a atitude deles, eles ficaram admirados. E eles reconheceram que eles tinham estado com Jesus. Eles tinham estado com Jesus. A minha pergunta para você aqui nessa manhã, as pessoas, quando elas estão perto de você, quando elas olham para você, elas têm essa percepção? Elas têm essa percepção, essa pessoa aí, não importa, talvez você tenha graduação, pós-graduação, doutorado, mas o que chama atenção não é isso não, né? O que chama atenção é, essa pessoa, ela tem estado com Jesus, ela tem algo na vida dela, ela tem uma presença, ela tem uma diferença. Eu olho para ela, eu sinto algo diferente, É mais ou menos o que eles estavam dizendo. Esses homens, eles têm algo diferente. E sabe por que eles têm algo diferente? Sabe por quê? É porque eles estiveram com Jesus. Sabe, meu irmão, se você, se nós temos andado com Jesus, isso vai aparecer por meio das nossas obras. Isso vai aparecer por meio das nossas atitudes. Isso vai ser notado. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Eles ficaram admirados. Eram gente simples, era gente sem instrução, mas era gente que tinha caminhado com Jesus. Isso fica evidente. A minha pergunta aqui nessa manhã. Estou cheio de perguntas, né? Estou cheio de perguntas. Mas eu preciso que você saia daqui pensando. Eu preciso que você volte e você avalie, coloque a sua vida em perspectiva. Eu estou vivendo uma vida que glorifica a Deus? Será, irmãos? Central, será que nós somos uma igreja que as pessoas olham para nós e elas se sentem atraídas pela presença de Deus? Será que elas olham para nós e elas dizem isso aqui, é gente simples, é gente talvez até sem instrução, porque tem, não é? Mas não há dúvida que eles
andam com Jesus. Não há dúvida que eles caminham com Jesus. A presença de Jesus é real no meio deles. Existe algo diferente no meio deles. Por isso que eu estou te perguntando tanto. Para que a gente saia daqui, no mínimo, irmãos, no mínimo, preocupados. Começar a olhar mais para as nossas vidas. Começar a pensar mais, falar assim, puxa vida, será que eu estou trazendo glória ao nome de Jesus? Será que eu estou vivendo uma vida que ela exalta o nome do Senhor? Onde Jesus é notado? Onde Jesus, ele é exaltado? Sabe, vem muito forte no meu espírito, e eu vou encerrar já. Eu quero ler mais um versículo. Pega aí capítulo de número 6, de Atos mesmo. Atos 6, verso de número 9 e 10. É a história de um jovem chamado Estevão. E esse jovem ele foi martirizado por causa da fé dele, por causa do testemunho dele. Mas olha que coisa interessante. O que diz o verso de número 9, o verso de número 10. Atos capítulo 6, verso 9, verso 10, diz assim, olha, contudo, levantou-se uma oposição dos membros da sinagoga dos libertos, chamada dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Presta atenção. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Não podiam resistir. Não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que Estevão falava. Ele falava. Sabe, olhe na minha direção aqui. As pessoas estão olhando para mim e para você. Nós somos vitrine. Central, nessa manhã, o que eu preciso de todo o meu coração advertir, falar para você, é que nós estamos sendo observados, nós estamos sendo olhados, e as pessoas querem saber, nós realmente somos de Cristo, nós realmente vivemos para Cristo, nós realmente temos comprometimento com Cristo, ao ponto delas olharem para nós e falar assim, essa pessoa, ela anda com Jesus. Essa pessoa, ela tem algo diferente na vida dela. Ela tem Jesus na vida dela. Talvez alguns não vão nem saber que é Jesus. Você vai ter que contar para ela assim, não, isso aqui é porque Jesus está na minha vida. Eu entreguei minha vida para Jesus. Não era assim. Antes era, eu estava todo perdido, mas Jesus entrou na minha vida. Eu entreguei minha vida para Jesus e Ele mudou todas as coisas. E assim você vai testemunhar para a glória de Deus. Essa é a vontade de Deus. É assim que Deus deseja edificar a sua igreja, sabe? Eu tenho falado muito sobre uma vida extraordinária. Deus está nos chamando para ser uma igreja extraordinária. Deus quer que nós sejamos uma igreja extraordinária. Uma igreja que as pessoas, elas olhem e digam assim, uau, Deus está no meio daquele povo. Uau, aquele povo lá é um povo que leva Jesus a sério. Aquele povo lá, eles não brincam de serviço não. Eles não falam uma coisa e vivem outra. Eles não fazem isso. Pessoas que quando um patrão, você já deve ter assistido aquele vídeo do filme Corajosos, é demais aquela passagem, aquele trecho, não é? O patrão, ele vai promover alguém da empresa e de repente ele chama lá como? O Javier. O Javier. Chama o Javier na sala dele e diz, e vai lá para o Javier assim, Javier, né? A gente quer te promover aqui, só que antes você vai ter que passar por um teste. Vai chegar aqui uma carga e etc. E fala para ele que ele tinha que burlar, ele tinha que ser corrupto. Né? O dono da empresa mandando ele fazer aquilo. Quem assistiu o filme Corajosos? Assistiu esse é um quadro do filme. E o Javier fica num dilema, porque ele lutou tanto para conseguir aquele emprego. Lutou tanto para estar naquela vaga. E de repente ele está passando por um teste. Inclusive a própria esposa dele fala assim, ô amor, mas é só uma mentirinha. Cuidado. Só uma mentirinha. Só que o Javier, ele busca Deus, ele ora a Deus. E ele se mantém firme na sua fé. E quando ele chega para o dono da empresa, ele fala o seguinte, ele fala, olha, vou te falar uma coisa.
eu não posso fazer isso. Por causa do meu Deus, por causa da minha consciência, eu não posso fazer isso. E ele baixa a cabeça, tipo assim, agora eu vou ser demitido. O dono da empresa vai me mandar embora. E na hora, aquele homem levanta, estende a mão para ele, pega na mão dele e fala assim, Javier, se você quiser, a vaga é sua. A gente já estava pensando em desistir. Você foi o último dos candidatos, já passaram 9 aqui, se não me engano. Você é o 10º. Você era o último da lista, porque ele tinha acabado de entrar na empresa, não é? Só que você foi o único. Você foi o único. Sabe, meu irmão? Acho que Deus está nos chamando. Deus está chamando a IBC, Deus está chamando a cada um de nós aqui para vivermos uma vida extraordinária. Amém. Mas Deus quer que nós sejamos uma igreja extraordinária. Fique de pé nessa manhã. Deus quer que nós vivamos uma fé extraordinária. Você é mal educado com os outros? Muda. Pede para o Espírito Santo. Estou dizendo para você ser tapete, não, para os outros pisar em você, né? Mas eu estou dizendo para você começar a ser uma pessoa mais... Olha aqui, eu sei que vai pegar, e não tem problema, eu estou batendo, sabendo que eu estou batendo, e por que eu estou batendo? Tá? Uma pessoa mais empática. Uma pessoa que as pessoas olham, e elas falam assim, não, essa pessoa, ela é uma pessoa cordata, é uma pessoa educada. Né? Educação, irmão, é uma coisa tão simples, que você pode manifestar. Né? De vez em quando eu fico brigando com o outro aqui dentro. Aí eu fico pensando, se a pessoa não tem educação aqui dentro, eu sou o pastor, não tem educação comigo que sou o pastor. Acontece aqui direto, eu tenho que chamar, eu chamo, falo, filho, entra ali, deixa eu trocar uma ideia. Filho, bom dia, tudo bem com você? É tão simples, irmão, é tão simples, olha aqui, é tão simples dar um bom dia, dar um sorriso, não te custa nada, é de graça, e não estou falando para fazer isso aqui dentro, não. Só que fala assim, mas vai fazer porque é forçado. Se force, treina. Tem coisa que vai ser por muito esforço. É muito esforço, você precisa se esforçar. Mas parece que eu sou obrigado. Você é obrigado sim, é por causa de Jesus. Eu falei para alguém esses dias, uma situação que eu estava lidando. Eu falei, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. O dia que você virou dessa igreja aqui, você deixou de ser CPF, você virou CNPJ. As pessoas olham para você e as pessoas não falam assim, o fulano está fazendo tal coisa. A gente precisa entender vida em comunidade. O fulano é cachaceiro, fulano é... Não. A pessoa diz assim, diz que é daquela igreja e está fazendo isso. Você virou CNPJ. Sem saber, né? A gente não conta tudo para você quando você está chegando, porque senão você fala, Deus me livre. Não é? Mas você passou a ser CNPJ, as pessoas estão olhando para você e estão pensando assim, fazem, nossa, diz que é daquela igreja, mas nem educação tem. Então a partir de hoje você vai ser um homem educado, você vai ser uma mulher educada, em nome de Jesus. Você vai sair daqui, você vai dar bom dia para os cachorros na rua, você vai sorrir, você vai. Pastor, por quê? Porque Deus está dizendo para você, é para a glória dele, não tem a ver com você, criatura. Se tivesse a ver com você, deixa eu te falar de todo o coração, com muita sinceridade, meu irmão, se fosse só você, eu diria assim, faz do teu jeito, mas não é só você, não tem a ver com você. Desde Sião, a partir da igreja, excelência em formosura, resplandece Deus. Deus quer resplandecer através desse lugar. Deus quer usar a tua vida. Deus quer que as pessoas olhem para você e digam assim, não estou dizendo que é o teu caso, você talvez tem, né, como eu falei, doutorado, mestrado e tudo que é ado aí, joia, glória a Deus, tudo bem. Mas as pessoas digam assim, essa pessoa tem andado com Jesus, essa pessoa, ela tem caminhado com Jesus. É isso que vai fazer a diferença, é o testemunho que nós damos lá fora, não é aqui dentro, irmão, aqui dentro, qualquer luzinha que você for, qualquer luz, a mais fraca, ela já vai iluminar, sabe por quê? Porque tem um monte de luz aqui. Agora, é lá fora. Será que as pessoas olham para mim, para você? Será que elas olham e dizem assim, essa pessoa esteve com Jesus, essa pessoa anda com Jesus? Fecha os seus olhos nessa manhã, faz uma autoanálise, uma reflexão aí. Tua vida está glorificando a Deus?
As pessoas se sentem atraídas a Jesus, para a igreja de Cristo, porque elas olham para você e falam assim: nossa, eu quero muito ser dessa igreja também. Eu quero ser, porque pensa num povo legal, pensa num povo alegre, pensa num povo feliz, pensa num povo, diferente. Eles têm algo diferente. Isso está acontecendo, irmão. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Deus está resplandecendo através de nós, Central. Jesus está sendo glorificado através de nós, Central. As pessoas estão olhando para nós, Central, e elas estão dizendo: eles andam com Jesus. Eles andam com Jesus. Eles são parecidos com Jesus. Senhor, durante muito tempo nós somos contaminados com um falso evangelho, que dizia, que ensinava, eu até nem sei se foi com má intenção, ou se foi por ignorância mesmo, mas ele dizia que as coisas tinham a ver com a gente. Era um evangelho humanista, um evangelho que não tinha a ver com a glória de Jesus. Mas, Senhor, eu sei que agora, nesse tempo, o Senhor está restaurando todas as coisas, e uma das coisas que o Senhor quer restaurar na tua igreja tem a ver com a glória do nome de Jesus. O único que é digno de ser exaltado, glorificado, é Jesus. É o nome de Jesus. Meu irmão, quando você dá mau testemunho lá fora, é o nome de Jesus que está em jogo. Quando você não vive aquilo que a gente crê, aquilo que a gente prega aqui, aquilo que a gente ensina, é o nome de Jesus que está em jogo. Por isso eu te convido nessa manhã a se achegar a Deus e dizer: Deus, faz uma obra na minha vida, faz algo novo em mim, me transforma, me muda, tira aquilo que não é teu, Jesus, tira aquilo que não te agrada, Jesus, que eu possa viver uma vida que te glorifica. Senhor, eu quero ser excelente, eu quero viver uma vida extraordinária, assim como nós lemos ali na vida de Daniel, na vida de Sadraque, de Mesaque, de Abidnego. Ó Deus, eles eram muito além, eles eram especiais, todo mundo notava, eles são diferentes. Senhor, que as pessoas olhem para nós e digam: eles são diferentes. Eles são diferentes, tem algo neles, tem algo. Senhor, torna esse lugar um lugar extraordinário. E quando eu digo lugar, não estou falando das paredes, não. Eu estou falando desse povo, meu Pai. Um povo extraordinário, uma igreja extraordinária. Ó Deus, uma igreja, Senhor, que traz glória ao Teu nome, que o Senhor é glorificado, que o Teu nome é levantado bem alto, que as pessoas dizem: eu não sei os outros, mas lá, você pode ir lá, porque lá é sério. Lá as coisas são sérias, são verdadeiras. Lá as pessoas levam Deus a sério. Lá as pessoas andam com Jesus de verdade. Oh Deus, que o Senhor faça isso em nós, que o Senhor faça isso por nós, e que o Senhor faça isso através de nós. Eu quero orar. Fecha o teu olho. É muito pessoal isso, mas é que vem muito forte. Eu não posso encerrar sem orar com você que diz assim: eu não quero mais ser o mesmo. Eu não estava sendo luz, eu não estava sendo sal, pelo contrário, eu estava dando trabalho. As pessoas olhavam para mim e elas pensavam o pior de mim, e isso afeta o meu testemunho, consequentemente a glória de Deus. Mas eu estou arrependido e eu quero assumir um compromisso aqui hoje. Eu vou viver uma vida extraordinária. Eu vou fazer o que eu preciso fazer, o que for preciso da minha parte eu vou fazer, porque eu quero dar um bom testemunho, eu quero ser uma bênção, e que Deus use a minha vida para trazer glória para o nome dele. Tem alguém aqui que hoje toma essa decisão? Alguém que quer realmente,
quer mudar, quer viver essa diferença, dá um sinal com a sua mão aí. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus revista você de poder do alto. Você era uma pessoa difícil, você era uma pessoa intragável, você era uma pessoa mal educada, você era uma pessoa irritada, uma pessoa que brigava por qualquer coisa, discutia na fila, discutia no caixa, discutia o tempo todo. E você diz: eu não quero mais ser assim. Eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser uma bênção. Eu quero que as pessoas olhem para mim e que elas sejam atraídas a Jesus. Eu quero que as pessoas digam igual nós lemos ali em Atos: esses homens andaram com Jesus. Eu quero orar para que Deus faça uma obra poderosa na sua vida. Onde você está? Levante a sua mão. Levante só. É bom que igreja perfeita, irmão, não tem problema, né? Os irmãos é tudo perfeito, é tudo santo. Aqui a gente não precisa, né? Acho que eu vou ter que pregar lá fora, porque daí lá fora tem bastante gente perdida. E aí, quem sabe, eles levantam a mão. Tem gente aqui que precisa, que quer falar assim: Deus, eu quero viver essa vida. Eu quero dar um bom testemunho. Eu quero ser, Senhor, um homem, uma mulher. Eu quero ser alguém, Pai, que as pessoas olhem e digam: ele anda com Jesus. Eu quero atrair as pessoas para a tua presença. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Espírito Santo, quem faz a obra é você, meu amigo. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é você, meu amigo. Ah, Espírito Santo, nós precisamos de um batismo aqui de amor. Nós precisamos aqui de um batismo, Senhor, ah Deus, do teu Espírito Santo, aonde, Pai, as nossas vidas se tornem, Pai, vidas que fazem a diferença, vidas, ó Deus, que atraem, vidas, ó Deus, que, ó Pai, testemunham, mesmo sem palavras, sem abrir a boca, as pessoas olhem para nós e elas sejam atraídas ao Senhor. Ó Deus, que aquilo que está escrito ali em Salmo 50, ó Deus, se cumpra desde Sião. Excelência de formosura resplandece Deus. Deus resplandece através da tua igreja, resplandece através desse povo, Senhor. Que a central seja, Senhor, um lugar que possa resplandecer Deus, que as pessoas vejam Deus, que as pessoas vejam Jesus, que as pessoas sejam atraídas a Jesus. Em nome de Jesus eu oro para que esse homem, essa mulher, eu oro, Pai, para que cada pessoa, jovem, quem quer que seja, viva uma vida extraordinária, gente excelente, melhor naquilo que faz, gente que busca melhorar, gente que busca crescer, gente que busca se aperfeiçoar, gente que luta, que batalha para, Senhor, entregar o melhor. Em nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus que nós oramos, para o louvor e glória do Deus que é trino e uno. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem crê recebe. Quem crê recebe. Põe a mão no teu coração. Fala: Espírito Santo, vem sobre mim e me dá um espírito de excelência em tudo aquilo que eu fizer. Espírito Santo, aonde eu for, que eu possa manifestar a excelência do Senhor, que eu possa resplandecer o Senhor, onde eu for, com quem eu estiver. Me ajuda, Espírito Santo, a dar um bom testemunho, que as pessoas, elas sejam atraídas para o Senhor, que elas digam, que elas reconheçam que eu ando com o Senhor, que elas vejam Cristo em mim. Em nome de Jesus, eu oro por mim, eu oro por toda a minha família, eu oro por essa igreja. Faz-nos uma igreja de excelência, uma igreja extraordinária, para que Deus seja glorificado, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Aplaude o nome de Jesus nesse lugar. Amém? Faz assim com a sua mão. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações e a restauração que vem do Espírito de Deus seja sobre todo o povo de Deus. Você que crê e recebe. Amém. Dá um abraço no seu irmão, dá um sorriso para ele.